Muito bom dia! Já estamos prontos para mais um programa fantástico que nós temos para si aqui no Manhãs TV. Um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, mais ou menos aqui por volta desta hora, das 10 da manhã. Estamos consigo uma horinha para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até hoje. O nosso objetivo é sempre proporcionar-lhe uma manhã bastante agradável, bastante informativa e, acima de tudo, bastante tranquila e bem disposta. É verdade, uma manhã bem disposta, porque os projetos que nós trazemos são projetos que os nossos convidados trazem, são projetos que movem os seus corações e que também toca o seu coração quando você ouve os projetos. Daí ser uma manhã bem disposta, alegre, informativa e bastante tranquila. Portanto, gostamos muito de estar consigo, estamos consigo de segunda a sexta-feira, conforme eu disse, estamos um pouquinho por todo o mundo, estamos através da Curiacos TV, nós chegamos literalmente a qualquer parte do mundo onde você esteja. Você consegue nos sintonizar, e, não só ver o nosso programa do Manhãs na TV, mas também a toda a grelha da programação da Curiacos TV e também conseguimos estar consigo no Norte de África, em toda a Europa. Um beijinho para todos vós que nos acompanham e que fazem parte do nosso dia e que o nosso dia sempre se torna melhor quando você está aí desse lado. É verdade, um espetáculo, não é? Muito bom. Quando nós nos podemos estar e ter, assim, esta comunicação que nós temos. Sim, porque você está aí desse lado e você diz, não sei muito bem qual é o programa, ou qual é o tema, qual é o convidado que vão ter hoje. Não foi às nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais nós colocamos lá quem vai ser o convidado, qual é o tema que vai ser abordado. Também na Curiacos TV, previamente ao programa, nós colocamos, ou eu ou o Zé, nós colocamos lá quem é que vai estar connosco. Portanto, se você quiser estar informado, no início da semana nós também colocamos toda a programação que vamos ter nessa semana, exatamente para você saber quem vai ser os convidados, quais vão ser os temas e o que é que vai ser abordado. Fazemos sempre isso a pensar no seu bem-estar e gostamos muito da sua companhia aí desse lado. Tem um projeto que quer vir ter connosco, temos todo o gosto em recebê-lo, manhãstv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. Não perca esta oportunidade de estar aqui connosco. Se já cá esteve e o seu projeto cresceu, ou você tem outro projeto, então não perca esta oportunidade, porque este é o lugar certo para você falar um pouquinho acerca de si e daquilo que o move. É verdade, é isso que nós gostamos. E hoje não é exceção. Hoje não é exceção. Hoje nós temos um programa muito bom para si. Vamos estar a falar sobre o futuro. O que é que você acha? É bom, não é? Falamos sobre o futuro. Então vamos estar à conversa com o Eduardo Filho, ele que é presidente da Associação Future, que trabalha, é uma associação juvenil que ajuda os jovens. É verdade, muito interessante, não é? Nós só trazemos coisas assim espetaculares para si. E quer saber mais? Nós voltamos já. Então, nós já estamos aqui de volta e nós estamos então, vamos dar início à nossa conversa com o Eduardo Filho, ele que é presidente da Associação Future. Bom dia, Eduardo. Bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui connosco. Não, obrigado eu pelo convite, ainda por cima num ano que é bastante especial para nós. Exatamente, porque a Associação Future faz 10 anos. Exatamente, ou seja, no final deste ano letivo, não é? Que começamos ainda há pouco, vamos fazer 10 anos que este projeto já está no terreno. Portanto, é mesmo um ano muito especial para nós. E esta associação é uma associação juvenil sem fins lucrativos. É o presidente da associação. Como é que nasceu esta associação? Ok, pronto, isto basicamente vem um bocadinho, acho que todos os empreendedores, sociais ou não, acabam por ser um pouco da sua própria experiência e sabe que é engraçado que desde que ela existe e que quando ouvem falar do projeto, e se calhar algumas pessoas vão sentir isto agora quando conhecerem um bocadinho mais o que é que nós fazemos, ouço muitas vezes uma expressão que é: quem me dera ter tido isto quando eu estava nesse lugar, quando eu estava nesse papel, quando eu estava a tomar a minha decisão de futuro. E a verdade é que, se calhar, nós também sentimos isso quando estávamos a criar o projeto. Portanto, eu ainda era um estudante universitário e eu e a minha cofundadora, que é a Filipa Cunha, trabalhávamos com a própria instituição de ensino superior a fazer algumas visitas às escolas secundárias para ajudar os jovens a tomar a decisão, especificamente para aquela instituição. Também trabalhei durante muitos anos, durante 5 anos, num gabinete de acesso ao ensino superior. São gabinetes que ajudam os jovens depois a fazer a própria da candidatura ao ensino superior. E aquilo que nós começamos a perceber é que havia informação, era disponível na internet informação.
os jovens até podiam ter acesso, mas na verdade, depois quando nós falávamos diretamente com eles, as decisões não estavam a ser tomadas de uma forma assim tão consciente quanto isso. Parecia que toda a informação que estava disponível não era consultada ou não era mastigada por eles, não é? Interpretada por eles da melhor forma, e portanto todo este processo era feito assim de uma forma meio leviana, o que é bastante preocupante, porque essa decisão em particular acaba por ser uma decisão fundamental para a vida, não é? A decisão de acabei o secundário, acabei a escolaridade obrigatória e agora o que é que eu vou escolher, qual é o curso que eu vou fazer, vou para o ensino superior ou não, há sempre as duas hipóteses, que instituições, que cursos, e portanto tudo isso começou-nos ali a pesar de, ok, se calhar as instituições estão a fazer alguma coisa, algumas escolas estão a fazer alguma coisa, mas nada disto está a ser impactante. E quando nós falamos de projetos sociais, eu acho que o mais importante é isto, não é? O impacto efetivo que os jovens sentem e como é que aquilo pode transformar a vida deles, mas principalmente aquelas decisões. E, portanto, começamos a perceber que havia ali qualquer coisa que não era sequer muito diferente do que aquilo que já era feito, mas que era preciso ser diferente, e começou a fazer sentido montar este projeto. Dando assim exemplos um pouco concretos, lembro-me perfeitamente, conto muitas vezes esta história, mas lembro perfeitamente estar num gabinete de acesso em que nós tínhamos, pronto, o nosso gabinete era muito específico, a Filipa, a minha cofundadora, também é de psicologia, portanto nós tínhamos assim muito este ambiente de tentar mesmo ajudar os jovens a tomar aquela decisão. E, portanto, muitas vezes perguntávamos aos miúdos, quando estavam ali sentados, ok, mas porquê desta decisão? Porquê esta ordem de cursos, de faculdades? Então, esperávamos as respostas que fossem, não, eu sei, estive à procura, fiz. E a verdade é que lembro-me perfeitamente de candidatos que sentavam-se e chegavam à parte de colocar as opções de curso e diziam, ajudem-me a arranjar qualquer coisa. E aquela palavra qualquer coisa, que dizia que, na verdade, eles não sabiam exatamente o que queriam. E uma rapariga em particular, que essa marcou-me mesmo, que disse, ok, eu quero comunicação social nesta faculdade, já não me lembro exatamente. E nós perguntamos, ok, mas porquê comunicação social? E é engraçado agora estarmos aqui na televisão, porque ela disse assim, não, eu quero ser pivô na televisão. E nós, ok, espetacular. Mas sabes que, na verdade, se calhar 10, 15 pessoas no país inteiro, em Portugal pelo menos, conseguem ter essa oportunidade. E, portanto, se calhar vais poder ser jornalista, mas de outras coisas. Estás confortável com a possibilidade desse caminho não ser o único? E nós começamos a olhar para ela e, na verdade, a cara dela fica tipo vermelha, fica roxa, fica verde. E ela para e teve 2 horas connosco sentada à frente, porque, na verdade, se aquele não era o caminho garantido que ela pudesse ter, então ela já não sabia se queria. Ou seja, não sei e não quero julgar qual o trabalho que foi feito, seja na escola, seja em casa, de questionar o sonho dela, não era esse o nosso objetivo, mas se a primeira vez que a questionaram desta forma ela ficou tão reticente, na verdade, se calhar o processo não estava assim tão bem construído quanto isso. Ok. E, portanto, tudo isso fez com que fizesse sentido construir este projeto e depois construir a partir daí. Porque uma das coisas que nós vemos hoje em dia é que quase que é obrigatório os jovens tomar uma decisão para a vida. Ou seja, não é? Com 14, 15 anos, eu vejo isso também pelos meus, Claro. com 14, 15 anos ou 16 anos, eles são quase obrigados, não é, pela escola, a tomar uma decisão de qual é o curso que nós queremos. Estamos a falar do secundário, não estou a falar de faculdade, mas Sim. em termos de secundário, quase que são quase que obrigados a escolher uma coisa muito específica, não é? Quando esta fase dos 14, 15, 16, 17, 18 anos, é uma fase muito complicada, não é? É uma fase que eles não sabem muito bem o que é que são, o que é que estão ali a fazer, para onde é que querem ir, tudo é muito confuso. Tem um leque de possibilidades, não é? Mas ao mesmo tempo também não tem esse leque de possibilidades. Portanto, é uma junção de emoções, não é? Que muitas vezes, quanto a mim, as escolas deviam ter um papel, ou neste caso temos esta associação fantástica The Future, mas as escolas não têm muito essa ajuda, não é? Porque, ok, estes são os cursos que nós temos, não é? Mas não precisa de ser uma coisa tão específica, não é? Numa fase ainda tão
tão nova, não é? Tão nova na fase deles, porque muitas vezes eu acho que os pais também não sabem muito bem, muitas vezes, como é que hão de ajudar, não é? Porque a gente quer ser tudo, não é? A gente vê uma infinidade de profissões e coisas que nós gostamos de fazer e que até nos sentimos confortáveis e queremos ser tudo, não é? Mas depois, quando começamos a fazer uma seleção, às vezes já não é bem assim. Lá está o propósito, não é? Que o Eduardo falou, que é muito importante, não é? Exatamente. Sim, eu acho que aqui várias questões. A verdade é que, como dizia, o projeto que nós temos há mais tempo, que faz agora 10 anos, é o projeto Inspiring Future, que ajuda os alunos no secundário. Nós, no meio desta evolução, começamos a perceber que não é essa a única decisão que importa e, portanto, também começamos a crescer ao longo de todo o processo de tomada de decisão dos jovens. E, portanto, neste momento, a Associação Future tem 3 grandes projetos. O Exploring Future, que é o nosso projeto mais recente, que vai exatamente ao encontro desta decisão do 9º ano. O Inspiring Future, que vem muito mais nessa decisão do salto para o ensino superior, no final do secundário. E também temos o Unlimited Future, já com uma última peça para a entrada já no mercado de trabalho, seja para os alunos do profissional, que também acabaram por poder não ir para o científico-humanístico, mas ir pela via profissional e podem entrar logo no mercado de trabalho, tanto para os alunos também do ensino superior, muito focados em técnicas de empregabilidade. Também porque são em 3 fases diferentes. São 3 fases com Não é? 3 necessidades diferentes. E indo à necessidade da questão do 9º ano, há aqui muitas coisas que nós vemos. Que, primeiro, o projeto nasceu também não por falta de vontade ou de disponibilidade da escola, mas nós sabemos que, principalmente quando foi criado, os psicólogos escolares têm uma dificuldade gigante, porque são muito poucos para muitos alunos a fazer muita coisa na escola, porque acabam por ser aqui um bocadinho bombeiro da escola, que não trata só de orientação, não é? Trata de muitos outros problemas que acontecem na escola. E que fazem um trabalho fantástico. Sim, e é impossível, com os recursos humanos que eles têm, darem conta desta grande preocupação que nós temos, que é ajudar os jovens neste momento. Mas também é verdade que o processo de orientação escolar, infelizmente, e é uma coisa que nós temos vindo a trabalhar e estamos neste momento a produzir uma metodologia que é a metodologia Future, que nós queremos lançá-la no final também deste ano, dos 10 anos, exatamente para dar como uma boa prática de orientação. Mas a verdade é que a orientação escolar está parada em testes psicotécnicos e estudos que são dos anos 60. A última atualização que foi feita dos próprios testes psicotécnicos que nós temos hoje, que na verdade não são muito mais do que quase a fotocópia da fotocópia que os psicólogos conseguem utilizar, foi feita em 2010. Qual é a transformação que nós já não tivemos no mundo de estudos feitos na década de 60 e que podem ter sido atualizados em 2010? Quanto é que nós já não mudamos, não é? Toda a abordagem das pessoas mudou e, portanto, a nossa metodologia não se foca propriamente em testes psicotécnicos, porque aquilo que nós acreditamos é que os testes, para a geração de hoje, que gosta de estar envolvida, que gosta de participar, esta geração muito ativista para alterações climáticas, não é? Nós vimos que os jovens muitas vezes gostam de colocar assim as mãos na massa nestas coisas, estamos a pedir que depois eles façam um teste que lhes dá uma resposta que muitas vezes eles não sabem como é que foi obtida. Portanto, um teste é uma coisa que eu não sei como é que aquele resultado dá aquilo que me está a dizer. E se calhar também não tem sequer a capacidade de interpretação daquilo que está a ser dito, não é? Portanto, a nossa metodologia tem muito mais com dar-lhes as ferramentas para eles estarem envolvidos. Por isso o nosso slogan é tu estás no centro do teu futuro, no sentido, é aqui o trocadilho do tu estar no meio mesmo do futuro, mas na verdade é porque nós queremos que eles sejam os agentes transformadores dessas próprias decisões e não apenas chegar ali, clicar num botão e achar que é isso que me vai dar uma resposta. Mas a verdade é que essas decisões que eles têm de tomar muito cedo, penso eu que são muito mais impostas ou geracionais com a geração
dos nossos pais, em que o mercado de trabalho era uma coisa muito mais estável, portanto, uma pessoa tirava um emprego e ficava nesse emprego para a vida, portanto, evoluía na própria empresa, mas não tinha 15 empregos diferentes. E a verdade é que hoje em dia a nossa geração já é assim, não é? Já não quer ficar no mesmo sítio, já não quer fazer as mesmas coisas e, portanto, nós temos de tirar um bocadinho a ideia, e eu acho que aí é depois a ideia que nós próprios passamos para os jovens, de que se eles escolherem aquele curso, eles vão fazer isso para o resto da vida. Porque já agora, eu disse há bocadinho que o curso da Filipe era de Psicologia, mas não disse que o meu curso é de Arquitetura. E que o meu mestrado é em Gestão. E que, na verdade, eu faço isto. E eu digo sempre aos alunos que não faço isto por falta de opção. Eu não sou o resultado de uma crise de 2014 que não havia emprego na área da arquitetura e que, portanto, mudei a minha vida. Não, eu sou fruto de ter compreendido que o meu impacto, o meu propósito nesta vida era este e que, portanto, fazia mais sentido, independente do curso que eu tirei, e, na verdade, eu uso a arquitetura e a metodologia que eu aprendi nesse curso no meu dia-a-dia. E, portanto, na verdade, se nós conseguimos transitar para essa visão mais de qual é a forma que eles querem aprender a pensar, porque a forma de pensar de um engenheiro, ou de um sociólogo, ou de outra coisa qualquer, são diferentes, e, portanto, há formas de pensar e depois de utilizar essa forma de pensamento no dia-a-dia e na profissão. Qual é a forma que eu quero de pensar? Como é que eu consigo pensar estrategicamente para... obviamente que se eu tenho mais jeito, aptidão para algumas coisas, eu vou ter muito mais facilidade e quanto mais facilidade nós também nos tornamos melhores profissionais. E, portanto, isto tudo tem a ver com uma reflexão muito profunda, mas não focada no eu vou tirar este curso para ter esta profissão, mas sim eu vou ganhar estas competências que me vão permitir fazer qualquer coisa. Porque, na verdade, também falamos nas profissões do futuro e que as profissões que existem daqui a 20 anos, nós nem sequer sabemos quais são. E, portanto, quanto mais nós focarmos os jovens nesta ideia de eu vou tirar isto e para ter isto, eu posso estar-lhe a dizer que ele está a tirar um curso para uma profissão que pode não existir daqui a 10 anos ou 20. E, portanto, nós não podemos limitá-los. Portanto, eu acho que aqui é todo um problema de reconstrução, não só da forma de pensamento, mas da forma de como é que nós estamos a passar e damos a dar as ferramentas para os jovens para eles conseguirem fazer esse próprio caminho por eles e crescer e ganhar essas competências que vão precisar, seja para aquilo que eles quiserem fazer no futuro. E este Inspiring Future, desde que foi lançado, não é? Como é que ele tem sido aceite pelos jovens? Olha, acho que nós temos uma receptividade muito boa. Nós trabalhamos diretamente com as escolas, com os agrupamentos de escolas. No último ano letivo, chegamos a fazer quase 300 escolas secundárias pelo país todo, portanto já é um projeto que já está no todo o território continental e ilhas, portanto já estamos a passar mesmo, infelizmente não conseguimos chegar a todos, mas chegamos aqui a uma população muito grande, temos mais ou menos 50 mil jovens sentados connosco em auditórios nas nossas atividades e a verdade é que recebemos um feedback muito, muito bom deles, exatamente porque o nosso objetivo é complementar o trabalho que é feito pela escola. E nunca substituir o papel do psicólogo, porque nós costumamos dizer que a Inspiring Future passa uma manhã em cada escola. E nessa manhã, o grande diferenciador é levar essas ferramentas, portanto, nós damos formações, explicamos como é que é o próprio processo burocrático de acesso ao ensino superior, fazemos alguns workshops sobre tomada de decisão, sobre proatividade, sobre mercado de trabalho, perceber exatamente o que é este perfil profissional. E dando essas formações, nós depois juntamos uma outra ferramenta que é fundamental, que é a informação. Portanto, connosco acompanham-nos depois quase a maioria das instituições de ensino superior em Portugal e, portanto, eles conseguem juntar aqui essas duas peças. É o refletir de uma forma muito profunda. E é o que nós podemos também ver ali na imagem, não é? Exatamente, é o nosso auditório das nossas sessões. Infelizmente, nos últimos anos aqui com umas máscaras à frente, mas nós estamos a juntar essa informação que estamos a dar, essas ferramentas que estamos a dar nos workshops, com a informação na feira de ensino superior que nós damos. E, portanto, toda essa composição desse programa acaba por ser, o que eu estava a dizer é que nós damos uma injeção de adrenalina
àqueles miúdos naquele momento, que lhes permite uma coisa que é muito interessante, que não é tomar uma decisão. O nosso objetivo não é que eles tomem uma decisão, é que eles percebam a importância e o quão longe eles estão de tomar essa decisão para começar o processo de tomada de decisão, que começa naquele momento e que depois, se quiserem, podem ir consultar, por exemplo, o nosso site, inspiringfuture.pt, em que tem toda a informação sobre todos os cursos de uma forma muito mais completa, com vídeos, com informação dos últimos colocados dos últimos 3 anos, com muita informação sobre as próprias instituições, que são eles próprios que nos cedem. Portanto, eles começam esse processo naquele momento, que vai depois decorrer até à candidatura. Portanto, não é... o nosso trabalho não é chegar ali e dizer, ok, vais tomar aqui a decisão neste momento e portanto nunca mais vais precisar de falar com o teu psicólogo. Não é. Tu vais perceber que tu precisas começar a pensar nisto e portanto vais utilizar mais o psicólogo, vais utilizar mais a tal informação que eu dizia que estava disponível, mas que não era utilizada ou processada, e portanto eles vão conseguir tomar essa decisão ou fazer esse processo de uma forma muito mais consciente. Sim, porque lá está aquilo que estávamos a dizer, que estávamos a falar no início, que é uma fase muito complicada. Portanto, eles têm que ter mesmo um guia, têm que ter mesmo algo que os ajude também a descobrirem-se um bocadinho mais, a descobrirem-se aquilo em que também podem ser melhores, em aquilo que estão à vontade, como disse há pouco, mas também aquelas coisas que não gostam tanto e que não se sentem tão à vontade, porque isso também é importante. É verdade. Nós costumamos dizer que eles, às vezes, mais importante do que saber o que é que nós gostamos, também é saber o que nós não gostamos. Porque saber o que nós não gostamos é tirar coisas da nossa frente que não interessam. Mas a verdade é que nós achamos que, muitas vezes, os jovens têm muito receio ou têm uma limitação em experimentar coisas que à partida acham que não vão gostar. Ou seja, nós se calhar só nos metemos em projetos ou atividades extracurriculares quando achamos que aquilo pode ser um interesse. E na verdade, se calhar, às vezes podemos descobrir coisas que não estávamos mesmo nada à espera. E às vezes... Nós temos vários casos de miúdos, não é? Ou seja, nós temos sempre aquele caso das pessoas que sempre souberam o que queriam, não é? E aí, à partida, é fácil. A não ser que alguém lhe coloque assim, como o caso da rapariga da comunicação social, que coloca ali qualquer coisa que ela não estava à espera. Esse caso, à partida, é fácil. É mais um processo de escolher o curso, a instituição, onde vai ficar melhor. Depois temos o caso dos miúdos que gostam de muita coisa. E quando eles gostam de muita coisa, a dificuldade às vezes é, então, mas por onde é que eu escolho? Porque depois há aqui aquela coisa que é, mas se eu escolher isto, eu estou a deixar de fazer aquilo. E isso é um processo difícil, não é? E aí nós pedimos muito que eles olhem para qual é o tal propósito que eles querem ter na vida, ou seja, tipo, onde é que eles acham que fazem mais a diferença, qual é a marca que eles querem deixar no mundo. Mas depois temos sim o caso... E podem fazer essa diferença. E podem fazer essa diferença, exatamente. E que o seu caso é jornalista, não é? Ou seja, aquilo que quer acrescentar no mundo, se calhar, é mostrar às pessoas que estão lá em casa projetos sociais, não é? Portanto, é isso que o seu trabalho permite fazer e de uma forma específica, que não é menos importante ou credível, e às vezes fazem essa comparação do tipo, ok, eu quero ser médico, quer dizer, salvar pessoas, não há comparação possível com um propósito tão bom. Mas não interessa do que é mais importante, interessa qual é o impacto que eu quero ter no mundo, não é? Porque, no fundo, nós servimos todos uns aos outros, Exatamente, seja que profissão. porque é preciso tudo, nós precisamos das profissões todas. Porque se nós não tivéssemos aqui a senhora da limpeza que veio limpar o estúdio antes de nós fazermos esta entrevista, não podíamos ter a entrevista. E, portanto, Exatamente. tudo são peças muito importantes nesta engrenagem que nós temos aqui. E é importante eles perceberem isso e é importante eles perceberem exatamente então qual é o papel que eu quero ter neste mundo, não é? Ou nesta engrenagem. E só para concluir, depois temos o caso dos miúdos que não sabem nada, porque não têm interesses, porque nunca pensaram, porque têm muitas indecisões. E aí é exatamente o caso de pessoas que nós dizemos, experimentem mais, saiam lá para fora e façam outras coisas, mesmo que sejam as coisas que vocês não sabem se gostam. Experimentei, não gostei, ok, risco, vou para outra coisa qualquer, não é? Porque o pior às vezes é quando nós achamos que gostamos de uma coisa, mas é só porque não experimentamos coisas suficientes, não é? Há uma história muito engraçada que nós contamos no nosso workshop. Isto, se houver assim, algum aluno que vá assistir ao workshop, já vai saber o workshop todo. Mas há um vídeo muito engraçado que eu vi na internet uma vez, que basicamente era um miúdo de 4 anos que perguntava como é que ele encontrava o propósito da vida dele.
E o orador respondeu se ele gostava de gelados, porque acho que é uma resposta impecável para um miúdo de 4 anos. Ele, sim, gosto. Ele, então tens um sabor favorito. Quando vais a uma gelataria daquelas que têm 30 sabores, tu sabes qual é que vais escolher. Sim, escolho sempre chocolate. Chocolate é aquele sabor que eu gosto mesmo. Ele assim, mas já provaste alguma vez os outros 29 sabores? E ele, se calhar provei 5 ou 6. E ele responde, pronto, esta resposta para mim é a mais incrível, que é, então, mas se só provaste 5 ou 6, como é que sabes que o chocolate é o teu favorito? O chocolate é o favorito dos 5 ou 6, não dos 30. Não é? Exatamente. Ou seja, se nós não experimentarmos tudo, como é que nós sabemos que aquilo que nós queremos fazer é aquilo que realmente faz mais sentido? E eu depois conto um bocadinho da minha história pessoal, voltando um pouco aqui à história da arquitetura, exatamente porque eu percebi que o meu propósito era este, exatamente quando eu comecei por portas e travessas, não, foi mesmo um acaso, a ir às escolas e a falar com pessoas e a perceber que aquilo que eu dizia às pessoas podia mudar um bocadinho o rumo da vida deles, porque depois, no ano seguinte, apareciam sempre alunos na minha instituição que diziam tu foste à minha escola e falaste comigo e eu escolhi esta instituição, este curso, pela conversa que nós tivemos. E eu disse, realmente eu mudei aqui a vida de uma pessoa. E aí eu comecei a perceber que, se calhar, por mais que continue a ser um interesse meu e que eu adoro viajar e em arquitetura fala-se que gosta-se assim de olhar para cima, não é? Nós andamos sempre a olhar para os edifícios, não é? Para os prédios. Por mais que eu continue a ter esse interesse, na verdade o meu propósito não era necessariamente esse, era outro. E eu era um miúdo que no secundário era tímido. E eu era uma pessoa que, se calhar, até essa idade dizia, não, eu vou fazer apresentações para públicos de 300 pessoas. Não, nem nunca na vida. E a verdade é que nós mudamos os nossos interesses, nós crescemos e se não experimentarmos tudo nunca vamos saber exatamente qual é o nosso propósito. Portanto, principalmente para aquelas pessoas que tiverem alguma dificuldade em o que é que eu vou escolher, é experimentar mais. Daí também nós estarmos e não nos limitarmos, não é? É importante o jovem, estamos a falar de jovens, mas isto serve para qualquer idade, que é não nos limitarmos, não é? Muitas vezes sair um pouquinho da nossa zona de conforto é assustador, é terrível, a gente quase que parece que vai, sei lá, mas é ótimo porque às vezes abre-nos horizontes para certas coisas que nós até tínhamos, mas que não sabíamos, porque não experimentámos, é exatamente aquilo que o Eduardo disse, não é? E porque nos faz crescer, não é? Faz-nos crescer, se calhar, em outras áreas que poderiam ser lacunas ou áreas menos trabalhadas, que às vezes somos diamantes em bruto, mas que, se calhar, pelas nossas próprias inseguranças, pela vivência que nós tivemos até então, a mim faz-me alguma confusão, por exemplo, miúdos que apanho, já, por exemplo, damos formação a miúdos logo no 10º, por exemplo, que vêm ainda com as notas do 9º ano, não é? E no 10º é aquele ponto de viragem que nós dizemos, ok, o que vocês fizeram até o 9º não interessa muito, porque a média do secundário para depois para uma candidatura ao ensino superior vai começar a ser construída agora, não é? E muitas vezes temos alunos que nos dizem assim, mas porquê é que eu vou estar a pensar que vou conseguir entrar na medicina ou naquela engenharia mais alta, se o meu professor no 8º ano disse-me logo que eu não tenho jeito nenhum para matemática e que não devia estar aqui a fazer nada, não é? Ou seja, a limitação que nós, infelizmente, que algumas pessoas até conseguem passar, às vezes, cá de uma forma menos consciente do impacto que aquilo pode ter ou que aquela palavra pode ter na vida de uma criança, acaba por ser muito forte e que acaba por comprometer, se calhar, até a própria capacidade que eles têm de perceber que nós evoluímos, não é? Existe aqui uma teoria, não sei se toda a gente conhece, recomendo, por exemplo, um livro chamado Growth Mindset, que diz assim, nós não somos limitados na nossa capacidade de pensamento, ou seja, nós não somos burros e vamos ser burros para o resto da vida. Nós podemos ser burros hoje, mas nós trabalhamos um bocadinho todos os dias, nós temos a capacidade de nos tornar melhores todos os dias, não é? E, portanto, outra coisa que costumamos dizer aos alunos é que, ok, vocês podem achar que vocês estão em condições muito más neste momento, porque consideram-se pessoas burras ou incapazes, ou etc. Mas se nós trabalharmos todos os dias para sermos melhores, não há limite para onde nós conseguimos chegar e, portanto, essa limitação não faz sentido. Essa limitação é um bocadinho imposta pelas nossas próprias inseguranças e por aquilo que nos vão dizendo, não é? Portanto, é importante não termos isso. E nós percebemos também que nós conseguimos alcançar qualquer coisa. E é muito importante também o jovem perceber que
eu não tenho muito jeito para estudar, sempre tive notas, vou só fazer até o 12º e fico por aqui, depois faço qualquer coisa, trabalho em qualquer coisa. Vocês acabam por dar uma esperança, não é? Que a vida dele ou a vida do jovem pode ser aquilo que ele quiser. Portanto, não tem que ser porque eu nunca fui bom em isto, exatamente aquilo que estávamos a falar, eu nunca fui bom, então eu vou ficar por aqui, vou só fazer até o 12º porque está-me trabalho de estar, porque com tudo aquilo que a gente ouve no mundo, vou estar para quê? Eu não vou conseguir a profissão que eu quero, não vou... E vocês acabam por dar uma esperança, não é? Acabam por fazer com que o próprio jovem tenha a curiosidade dele próprio desabrochar. Sim, sim. Sim, nós tentamos passar um bocadinho essa motivação, mas só para dizer que nós não consideramos que toda a gente tenha obrigatoriamente de ir para o ensino superior. Sim, 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 sim. Acho que aqui o importante é que ele tenha a reflexão de que ele tem de perceber qual é o caminho que deve fazer para onde ele quer chegar. E é muito importante que ele perceba que depende dele onde ele vai querer chegar, não é? E há pessoas que, se calhar, é-lhes suficiente aqueles estudos para a profissão que quer ter e para o estilo de vida que quer ter, porque nem toda a gente precisa ser também altamente ambiciosa e toda a gente achar que todas vamos querer ser todos ricos e milionários e ter grande... Há pessoas que efetivamente gostam de uma vida pacata e boa e que literalmente gostam daquela profissão que... Mas tem que estar consciente. Mas tem que estar conscientes disso, tem que estar conscientes de onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo, não é? Nós falamos muito sobre pensamento estratégico, porque o pensamento estratégico é isso, é perceber qual é o meu objetivo, como é que eu vou lá chegar, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu tenho de construir a nível académico, a nível de competências, para eu conseguir lá chegar. Não interessa se o objetivo é alto, baixo, médio, é o que eu quiser, não é? O estilo de vida que eu quero ter é o meu, mais ninguém tem nada a ver com isso. Uma coisa que às vezes nos dizem, ou que principalmente no início questionávamos muito do porquê é que nós não íamos às escolas, dizer assim, mas as taxas de empregabilidade maior são estas. Mas aqui tu vais ganhar muito mais dinheiro. E eu dizia sempre, não, mas o meu objetivo não é dizer qual é o objetivo deles. Nem é estar a dizer, se vocês forem para aqui vão ter mais sucesso. O meu objetivo, efetivamente, é decide o que é que tu consideras que é sucesso, o que é que tu consideras que é o teu objetivo e as tuas ambições e constrói, trabalha para conseguir chegar lá. Só. Eu não quero estar a dizer às pessoas o que é que elas devem fazer. Não é isso que ou estarem sujeitas àquilo que se ouve. Aquilo que se ouve. Não é? Porque isso tem muita influência. Muito. Não é? Principalmente nesta fase da adolescência, nós tem que ter essa consciência que nós temos muita influência com as palavras e com aquilo que nós dizemos no jovem nesta fase, não é? Portanto, nós não podemos limitar as pessoas. Elas têm próprias que descobrir o próprio caminho, o que acaba também por ser uma ferramenta bastante importante, não só para o próprio jovem, mas também para os pais e para as pessoas que os rodeiam. Porque muitas vezes, por muito espetaculares que nós somos, que nós, os pais, são sempre um espetáculo. Às vezes um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas somos sempre um espetáculo. É como os filhos, são sempre espetaculares. Mas às vezes não conseguimos ajudar tão bem, não é? Também porque também estamos preocupados com outras coisas e às vezes não conseguimos ter muito tempo para os acompanhar nesta fase que é tão delicada da vida deles, mas também acaba por nos deixar um pouco mais descansados. Ok, ele está a ser encaminhado, ele vai conseguir descobrir e perceber para onde é que ele quer ir. Se é isto que ele quer, ele vai se sentir bem assim, porque é aquilo que estava a dizer do sucesso, não é? O sucesso é muito relativo, não é? O sucesso para cada um de nós é muito relativo. E muitas vezes nós achamos que o sucesso é ter uma conta bancária com vários zeros. Não é. E a avó que nós só podemos ser médicos, advogados ou sei lá o quê, porque só existem aquelas 2 ou 3 profissões, não é? Porque isso é que é ser bem-sucedido. Exato. Mas, quando nós percebemos que o sucesso é eu estar bem comigo mesmo, Sim. as possibilidades são muito grandes. Exatamente. Sim, existe aqui um preconceito, não no sentido dos vários preconceitos que existem, raciais, de género, etc. Claro que esses também existem, mas a palavra preconceito na sua gênese mais abrangente de nós temos ideias pré-concebidas de muita coisa. Sim. Não é? E ideias pré-concebidas quer dizer que as raparigas não podem ser engenheiras, que os rapazes não podem ser enfermeiros, e tudo isso acaba por criar essas limitações. Aquilo que nós costumamos dizer muitas vezes aos jovens é que
primeiro, os nossos pais querem sempre o melhor para nós. Claro. Não é? A verdade é que nem sempre os pais têm a informação assim tão, sei lá, atualizada ou verdadeira. E o problema é que exatamente porque os jovens depois vão absorvendo cada uma dessas coisas. Por exemplo, eu conheço casos de... lembro perfeitamente do caso de uma rapariga que queria ir para a psicologia e que foi falar com um profissional de psicologia que era claramente um psicólogo infeliz. Não gostava do seu trabalho, não gostava da sua realidade, não é? E então, tudo aquilo que ele lhe foi dar enquanto testemunho do que é ser psicólogo, basicamente foi, isto é terrível, não fazes isto para a tua vida. Às vezes nós temos assim esta tendência. E aquilo que nós tentamos passar para eles é assim, ok, o espírito crítico é nós percebemos que todas as pessoas podem ter uma opinião e todas essas opiniões podem ser diferentes e é por isso que nós também não devemos ficar limitados a uma. Porque aquilo é a verdade daquela pessoa. Não é? E a verdade daquela pessoa pode ser um quadradinho muito específico de uma situação qualquer na vida dela que pode estar a sentir aquilo, mas que eu não posso basear toda a minha decisão de futuro com base naquela opinião. Sim. Então, quanto mais opiniões eu conseguir juntar, melhor. Qual é a melhor estratégia para, muitas vezes, isso acontece muito, que é os jovens estão contra aquilo que os pais querem para eles. Porque os pais acreditam que o melhor para o futuro deles é qualquer coisa. Porque tens 19 de média, então só podes ser médico ou engenheiro aeroespacial, que é agora o que está nas notas mais altas. Né? Como é que assim vais desperdiçar a tua nota de 19 para ires para antropologia? Mas o que é que isso quer dizer, não é? Porquê é que eu tenho de ir atrás da nota do último colocado daquele curso, não é? Se aquilo que vai me fazer feliz, aquilo que vai me sentir bem é a antropologia. Então, quando há essas convicções, seja dos pais, seja de pessoas na escola, seja de amigos, seja quem for, não é? Aquelas jantares de Natal com a família toda, em que todos os familiares têm uma opinião diferente sobre qualquer coisa, mas são todas contra a nossa, não é? Aqui o melhor é, na verdade, nós conseguimos munir-nos de argumentos, não é? E aí buscar exemplos, buscar outros exemplos que efetivamente comprovem que se calhar também há raparigas engenheiras e rapazes enfermeiros, que também há pessoas que são artistas e que não estão desempregados, não é? Que também há, sei lá, não é? Tantas coisas. Ou seja, a que tudo é possível. a realidade do outro não tem que ser a minha. E que tudo é possível, que depende muito das pessoas, não é? Ou seja, que isso existe em tanta coisa, não é porque eu vou estar nesta instituição ou porque eu vou para o Politécnico. Há aquela coisa, os jovens falam muito mas eu não quero ir para o Instituto Politécnico. Eu conheço muita gente que andou no Politécnico, que tem cargos muito melhores e são muito bem mais sucedidos, se calhar, do que pessoas que estudaram nas universidades, que supostamente, não é? E, portanto, depende muito mais de nós, da nossa motivação de ir atrás, de correr atrás daquilo que nós queremos, do que o sítio, o curso ou aquilo que nós estudamos ou aquilo que nós decidimos, não é? Portanto, é abrir esse horizonte. É abrir esse horizonte para não estarmos fechados a essas pequenas convicções que nós temos. Exato. E está a gostar da conversa, não está? Eu também. Estamos a adorar. Então, nós vamos ver um vídeo e nós voltamos já. Este és tu. Tudo começa contigo. Uma fonte infinita de potencial. Depois, vêm todas as incertezas. Quem é que eu sou? O que é que eu quero alcançar? Mas para encontrares o teu rumo, permite-te explorar o mundo e começar a sonhar. Permite-te ir ao fundo dos caminhos que vais encontrar. De repente, tudo vai fazer sentido e toda a tua ambição transforma-se em inspiração. Avança, não te limites, encontra o teu foco, deixa a tua marca e começa agora a mudar o mundo. Porque o futuro começa hoje e tem de partir de ti, porque tu estás no centro do teu futuro. E nós já estamos de volta e você viu ali o Exploring Future. E é o projeto que nós vamos falar a seguir, que também faz parte da Associação Future. Sim, pronto. Esse é o nosso projeto mais recente. Exatamente porque, principalmente as escolas com quem nós trabalhamos, têm-nos pedido há muito tempo exatamente descermos um bocadinho um degrau, que é, também trabalhamos então com os alunos do nono ano, em que, um pouco na sequência daquilo que estivemos a falar, tem como objetivo abrir os horizontes. Ou seja, é dar-lhes a noção da realidade, do porquê
deles terem de começar a tomar uma decisão que, mais uma vez, não tem de ser fechada numa decisão muito específica, num curso muito específico, mas que eu tenho que ter a realidade do porquê que eu estou a fazer isto. Não é? Para nós, esse projeto é o projeto que lhes tenta dar assim uma visão muito alargada do qual é o caminho todo que eu vou fazer. Então, esse projeto é um projeto muito giro que nós estamos a construir porque é baseado em jogos. Porque os miúdos do nono ano têm 14, 15 anos. E, portanto, mais do que estamos ali a dar 1h30 de formação a falar, quisemos construir jogos. Então, por exemplo, nós temos três jogos, três grandes áreas que nós achamos que são muito importantes para eles trabalharem. Portanto, temos uma das áreas é a procura da informação interna e, portanto, é um jogo sobre autoconhecimento. Este que nós estamos a ver é o de informação, vou começar por este então, este é de informação externa. Isto é um jogo de tabuleiro, como conseguem ver, em que aquele tabuleiro central, basicamente, são os problemas que nós temos no mundo. E, portanto, ou seja, nós temos problemas, lá está, a tal limpeza aqui do estúdio, do jornalista que precisa entrevistar pessoas, do arquiteto que precisa construir casas. Então, o objetivo é que eles, nestas peças que estão ali mais pequeninas em baixo, é o próprio currículo pessoal do aluno, então eles vão construir o seu secundário, o seu ensino superior, eu vou poder ter uma profissão e a partir do momento em que eu passo a ter profissões, eu começo a resolver problemas no mundo, ou seja, eu consigo começar a perceber que nós todos estamos aqui para resolver problemas no mundo e se nós não resolvemos os problemas no mundo, eles começam todos a explodir e o objetivo do jogo é eles não deixarem esse mundo, aquele tabuleiro central, explodir. Este que está agora aqui a aparecer é o tal da informação interna, do autoconhecimento, em que eles têm uma série de cartas e eles têm de escolher e trocar as cartas entre eles com base nos seus interesses e nas suas aptidões. Estamos a falar de mais de 150 cartas que na verdade, passam por todas as áreas científicas, por todas as áreas de interesse e de aptidão, e é muito para eles perceberem, e muitas vezes nós perguntamos a uma pessoa o que é que gostas de fazer? E se calhar, não é? Principalmente os miúdos têm sempre aquela resposta muito básica que é eu gosto de estar com os amigos, viajar e ir ao cinema. E às vezes perguntamos e eles não conseguem nomear muitas coisas, mas depois vamos a ver e eles a escolher as cartas e sim, eu gosto de mecânica e gosto de animais e gosto de plantas e gosto de barcos e carros, não é? E então basicamente é para eles ali, com aquelas cartas todas, conseguirem perceber um bocadinho mais sobre o que é que eles estão a fazer. E infelizmente não temos a foto porque ainda está em fase de construção do terceiro jogo, mas é sobre os obstáculos, que aí sim tentamos trabalhar, mesmo a questão que estava a falar há pouco das dificuldades que às vezes temos com os nossos pais ou com outras pessoas, de terem decisões diferentes das nossas, da nossa própria falta de convicção ou achamos que não temos as capacidades suficientes e, portanto, como é que nós conseguimos dar-lhe ali, através de um jogo, estratégias para nós ultrapassarmos os obstáculos que nós vamos ter nessa decisão. Portanto, achamos ali que é uma forma muito dinâmica e engraçada numa manhã também, e através destes 3 jogos, eles conseguirem olhar para este caminho todo que vão ter de fazer para a frente de uma forma muito ampla e começar a definir então essas decisões e esses objetivos. E eles também perceberem também, não é, que os obstáculos fazem parte da vida. Sim. Não é? Tem que arranjar uma forma de os contornar, não de os abafar, porque senão mais à frente eles vão aparecer na mesma, Sim. mas de nós conseguirmos ultrapassar esse obstáculo. Não é? Exatamente. Sim, porque os obstáculos vão existir sempre e a dificuldade do processo de tomada de decisão é constante, não é? Eu acho que às vezes os jovens sentem uma dificuldade, um peso que pode ser um bocadinho instituído pelos próprios pais, pela preocupação que nós às vezes também passamos a eles, não é? Mas eles sentem muito esse peso e sentem que há uma talk muito engraçada de uma pessoa que eu também gosto muito, do Simon Sinek. Quem não conhecer pode procurar. Que ele fala um bocadinho sobre isto, que é nós passamos sempre aqui uma imagem de muita confiança, não é? Ou seja, eu pareço que tenho muita confiança e que eu tenho a minha vida toda decidida e que eu sei do que é que eu estou a falar, mas na verdade ninguém sabe o que ele diz. Ninguém sabe, nós todos estamos aqui um bocadinho às aranhas, nós todos estamos aqui meio que a definir dia a dia. E eu acho que às vezes os miúdos têm um bocadinho essa ideia, que é, os adultos já têm
tudo decidido e tudo certo. Sim. E na verdade não é bem assim, Não é Nós bem sabemos- assim. Não é bem assim. Então é um bocadinho passar essa mensagem do nós temos é de criar estratégias para ir trabalhando isso ao longo do tempo. E vocês também têm outro projeto também que é o Unlimited Future. Exatamente. Pronto, o Unlimited Future é a última peça desta escada, exatamente porque não é só porque nós decidimos o curso uma vez, no secundário, que então nós sabemos exatamente o que é que nós vamos fazer. Porque existem muitas outras preocupações e, portanto, quero trabalhar, através dos nossos workshops, competências de empregabilidade, que é... Nós falamos muito sobre o perfil profissional. Portanto, eu tenho de... Ou seja, voltando atrás, se eu me quiser candidatar para uma empresa, não é? Eu não gosto nada daquela ideia de que as instituições de ensino superior tentam passar quase como se fossem centros de emprego. Quando uma instituição de ensino superior me diz eu tenho 99,9% de empregabilidade, aquilo que me passa é que, na verdade, parece que, ok, então eu posso não fazer nada, posso só tirar 10 a tudo, e então eu chego no final, tenho 99,9% de empregabilidade, mando o meu CV para qualquer coisa, estou empregado. Que, na verdade, não acontece. Não é? E, portanto, nós não podemos passar essa mensagem para os jovens de que eles vão só estudar, vão só tirar aquele curso e que vão ter o perfil ideal, as competências ideais para se candidatar para aquilo que eles quiserem. O problema é que nós percebemos é que os jovens têm muito pouca capacidade, mas também as empresas têm muito pouca capacidade de informar ou de haver aqui um bocadinho o match, de perceber, ok, o que é que o jovem deve fazer ao longo desse percurso, seja do ensino profissional, seja do ensino superior, para que quando acabar esse percurso tenha o perfil que eu vou mandar aqui para a Curiacos TV e eles vão olhar, ok, este jornalista tem exatamente o perfil que eu quero. Então, na verdade, aquilo que nós estamos a tentar passar nesse projeto é exatamente como é que eles, descobrem como é que eles se tornam, quais são as peças que os tornam um melhor profissional para a empresa onde eles querem vir a trabalhar e como é que depois fazem essa apresentação. Portanto, muito de estratégias de branding pessoal, de comunicação, de construção do CV. E, portanto, eu penso que falta muito uma estrutura também nesse nível, que é exatamente como é que nós podemos dar as ferramentas aos jovens para eles perceberem qual é um bocadinho aqui este caminho que eles devem percorrer. Porque eu sinto que eles não sabem muito bem, eles não percebem que as atividades extracurriculares que eles estão a fazer lhes dão a andar competências. Por isso é que depois as entrevistas numa empresa dizem assim, então mas onde é que já teve experiência em fazer qualquer coisa? Então, mas eu acabei de sair da faculdade, como é que eu tenho experiência? A palavra experiência é uma coisa muito engraçada porque pode querer dizer qualquer coisa. E quando pode querer dizer qualquer coisa, nós damos sentidos diferentes. Os miúdos pensam que experiência tem de ser, eu tenho de ter experiência profissional naquela área. E é verdade que há empresas para tudo e há empresas que erradamente pedem experiência a mais para perfis júnior, não é? Mas a verdade é que a experiência também pode ser, estou-me a candidatar, por exemplo, eu agora neste momento estou a recrutar pessoas para o meu departamento de parcerias, não é? Que precisam de estratégias de comunicação, de vendas, de falar, não é? E que, se eu lhes pedir a experiência que eles têm, quer dizer que se eles tiverem um projeto como uma associação de estudantes, um núcleo, um projeto qualquer que tenham feito e que tenham arranjado patrocinadores e coisas assim, ao longo do percurso da faculdade, então está-lhes a dar experiência para aquilo que eu preciso, não é? E, portanto, é permitir aos jovens fazer um bocadinho esta ponte do que é que eu estou a fazer, como é que eu consigo construir, e encaminhar-me para aquilo que é a minha posição ideal. Ou seja, eu tenho de começar a definir aqui um bocadinho este sonho, que é o meu sonho é trabalhar aqui na Curiacos TV e ser jornalista do Manhãs na TV. Então eu tenho de começar a ter a capacidade de perceber o que é que eu tenho de fazer para conseguir. E se eu fizer esse caminho, eu estou muito mais próximo de conseguir atingir esse objetivo. Não é? Enquanto os jovens não conseguirem fazer essa ponte, ou a própria Curiacos TV não conseguir-lhes dar a informação suficiente para eles perceberem como é que se tornam esses candidatos ideais, então nós vamos ter sempre este problema que nós temos, que é, nós não temos um problema de empregabilidade, que é as empresas não têm vagas, ou não há pessoas para. O problema é que nós temos pessoas que estão a sair com um perfil, nós temos empresas à procura de pessoas com outro perfil, e quando nós vamos tentar fazer isto, basicamente nada cruza com nada. E, portanto, nós vamos ter imensas pessoas desempregadas que não encontram sítio porque este perfil não encaixa em lado nenhum, e imensas empresas, por exemplo, agora vemos o caso da hotelaria, não é? Pós-pandemia, que começou novamente a crescer e tem imensa dificuldade em encontrar pessoas que não conseguem. Porquê? Porque não há pessoas com aquele perfil.
Nós temos que começar a dar as ferramentas para estes dois começarem a cruzar e as pessoas conseguirem encaixar. É isso que esse projeto também tenta fazer. No fundo, vocês, resumindo um pouquinho estes três projetos, não é? E a Associação The Future, é dar ferramentas para a pessoa perceber o que é que ela pode fazer na vida, não é? E o que é que ela quer e o que ela se sente bem, não é? E como disse bem, não é? Muitas vezes aquilo que nós tiramos o nosso curso pode ser ou não aquilo que nós vamos fazer no futuro, mas com certeza que se não for, aquilo que nós aprendemos vai nos ajudar. Portanto, acaba por ser também uma boa... Porque às vezes temos pessoas... Então, estive a estar tanto tempo e agora estou a fazer outra coisa completamente diferente. Estou a fazer algo que me faz feliz. Isso é muito importante. É mais importante do que ter dinheiro, do que ter uma posição espetacular que toda a gente olha e admira, porque a nossa vida é só uma, portanto nós temos que saber vivê-la bem e tentar encontrar sempre aquela forma de estarmos bem naquilo que estamos a fazer, não é? E hoje em dia parece que, mesmo os jovens, parece que têm que ser quase iguais uns aos outros, não é? Todos vão para ali, eu vou para ali, se ninguém vai para ali eu também não vou porque se calhar não é bom. Não, nós temos o jovem tem que descobrir o seu próprio caminho, não é? Para ele perceber as coisas maravilhosas que ele tem dentro de si, porque todos os jovens têm, todos nós temos, não é? E isso é muito importante para ser feliz, que é isso que o The Future faz, não é? Sim, o nosso objetivo então é ajudá-los em todos esses momentos de decisão e de construção e que eles consigam definir o tal objetivo que eles queiram. Lá está. E pode ser eu quero ser rico e eu quero ser muito bem sucedido. Pode ser qualquer coisa. Sim. Eles têm a definir exatamente o que é e como construir e como ter a capacidade de serem eles próprios mais uma vez, os agentes transformadores da vida deles para e saber que é um processo. É um processo trabalhoso, é um processo que eles precisam de trabalhar, de desenvolver-se muito, não é? O estudar é muito importante, mas também fazer outras coisas é muito importante, cada vez mais, não é? Fala-se das soft skills, das tais experiências que nós temos fora académicas, e portanto é perceber que tudo isto é tudo... Às vezes eles pensam que eu vou tirar um curso, mais uma vez, que o curso é o fim. E não, o curso é mais um meio para atingir qualquer coisa e que, na verdade, que também, como disse muito bem, nós nunca perdemos nada com todas as aprendizagens, não é? Ou seja, se nós fizermos qualquer coisa, se nós erramos e não aprendemos, ou se tivermos uma experiência qualquer e saímos de lá e dizemos, ok, o que é que eu aprendi com isto? Nada. Então, na verdade, não serviu para nada esse processo, não é? Então, se nós conseguimos retirar sempre um bocadinho o sumo, se nós exprimimos o sumo do que é que foi aquela aprendizagem e como é que... E é isso que são as soft skills. As soft skills são competências transversais que eu posso utilizar em várias coisas. E, portanto, na verdade, se calhar eu ter tido uma experiência em que fui vendedor numa loja, se calhar não é aquilo que eu quero fazer para a vida, se calhar não é essa posição que eu quero ter, eu acho que para mim não é... Até posso achar que é desprestigiante, vamos dizer assim. Não é, está bem? De todo, nenhuma profissão. Mas, então, eu até posso pensar que aquilo foi... Ou seja, eu posso ter a ideia de que aquilo foi uma experiência, um tempo perdido. Mas não foi, exatamente porque aquilo que eu posso ter aprendido ali é comunicação com o público, organização, etc. E que eu posso utilizar isso em outra coisa que não tem nada a ver com vendas em lojas, não é? Portanto, tudo isso é uma aprendizagem e eu posso sempre estar a crescer. E se quiserem entrar em contacto, que vão querer com certeza, entrar em contacto com o The Future, também para saber onde vocês estão e onde vai ser o próximo workshop e como é que podem fazê-lo. Pronto, então nós temos dois grandes sites. Pronto, o Exploring Future ainda não é um site, porque é um projeto mesmo muito recente, mas podem ir em inspiringfuture.pt ou a unlimitedfuture.pt, dependendo se são do ensino secundário, o Inspiring Future, se são do ensino profissional ou do ensino superior. Podem ir ao unlimitedfuture.pt e aí podem não só descobrir onde é que nós estamos, os nossos workshops, os nossos programas, procurar essa informação toda com vários artigos e coisas que nós temos sobre estes temas e entrar em contato connosco. Nós estamos em todas as redes sociais, basta procurarem. E, portanto, basta procurarem por nós e de certeza que nos encontrem. Nós respondemos às dúvidas que tiverem em qualquer rede. Obrigada, Eduardo. Foi uma manhã bastante agradável, muito informativa e que, com certeza, que agradou as pessoas lá em casa, porque agradou-nos a nós também. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima.
Eu sei que você adorou o programa de hoje e você pensa assim, qual é que será o próximo? Qual é o próximo convidado? Tem que ir às nossas redes sociais, nós temos todo o gosto em lhe dizer quem é o próximo convidado, quais são os próximos temas que nós vamos ter e também através da Curiacos TV. É sempre um gosto estar consigo, um resto de uma manhã espetacular e nós contamos consigo no próximo programa. Até lá.